Meus amigos, é com extrema urgência que eu quero fazer este vídeo e alertar a toda a igreja em decorrência dos acontecimentos, dos escândalos, de todas as vítimas e de todas as pessoas que estão seguindo cegamente alguns pastores, algumas opiniões. Eu quero relatar a vocês neste exato momento um sonho que Deus me deu, e eu tenho uma plena convicção que isso vai falar com você que de fato está seguindo cegamente algumas opiniões. É com extrema urgência que eu peço a você que atente ao que eu vou falar. Eu nunca tive revelações, nunca tive visões. Essa foi uma das primeiras e isso nunca sai da minha cabeça. Por isso eu vejo a grande importância de estar relatando este sonho que eu tive, algo verdadeiro que aconteceu. Então eu peço a você que, se puder, nos ajude, compartilhe este vídeo, compartilhe esta palavra, compartilhe este sonho, porque eu tenho a certeza que muitas vidas vão se identificar com o que eu vou falar. Bom, em uma noite em que eu havia acabado de buscar a Deus, eu fui dormir muito tranquilamente em decorrência do culto que teve, culto maravilhoso, e eu estava morando nesta época no Complexo do Alemão, e eu tive um sonho em que eu estava em cima da laje e eu avistava em cima do morro, lá em cima mesmo, um demônio desses que a gente vê em filmes, em desenhos, um demônio muito forte, e ele segurava um tridente em suas mãos, ele tinha chifres, e eu observei claramente que ele sorria de forma debochada e dizia uma palavra em alta voz, com tom de deboche, dizia: verdadeiramente Jesus é o bom pastor e ele deu a vida pelas suas ovelhas. Automaticamente eu não consegui entender por qual motivo que ele falava aquilo. Eu até mesmo fiquei surpreso naquele momento, mas quando ele gritava, quando ele falava nesse tom de deboche em que verdadeiramente Jesus é o bom pastor e ele deu a vida pelas suas ovelhas, eu percebi que ele olhava para baixo, numa rua chamada Itajoá. Então eu direcionei o meu olhar para lá e eu pude avistar algumas ovelhas que estavam enfileiradas uma atrás da outra, e elas caminhavam em grupos, grupos de 3, grupos de 5, e era crescente o número de ovelhas. E eu também pude observar naquele sonho que essas ovelhas, elas estavam com a sua cabeça preta e com suas patas pretinhas, mas a sua lã do corpo estava branca, branca mesmo. O que eu observei é que essas ovelhas caminhavam e queriam sair daquela fila, mas elas não podiam, porque cada grupo existia um demônio que dominava aquelas ovelhas e não permitia que elas saíssem da fila, porque elas caminhavam. E eu observei que no final desta rua havia um abismo com fogo, e essas ovelhas caminhavam para lá. Elas tentavam sair, e aqueles demônios, eles estavam com uma espécie daquelas coisas que bate no cavalo, e todas as vezes que elas tentavam sair, eles davam uma chibatada daquela e dizia: vocês negaram o nome de Deus, por isso nós temos o domínio sobre vocês. E eu confesso para os amados irmãos que eu não tive a interpretação, eu não tive o entendimento, até porque, como eu disse para vocês, eu de fato não sabia exatamente do que se tratava aquilo. Eu nunca tive revelações, nunca tive visões, e eu acordei desesperado, querendo ter o entendimento daquilo. Falei com algumas pessoas, mas nesses últimos dias, em decorrência dos acontecimentos que nós estamos vendo de pastores
com tantos escândalos de pastores fazendo do evangelho o mercantilismo, fazendo do evangelho uma plataforma para se promover, fazendo todo tipo de coisa errada, gente. Eu quero que vocês entendam isso. Nós precisamos acordar. Nós precisamos realmente acordar para o que Jesus disse. Olha, cuidado com aqueles que vêm em nome de Deus. Porque uma pessoa disse num comentário, no tempo que eu postei esse vídeo, que essas ovelhas estavam cegas porque seguiam cegamente os pastores que falavam para ela o que elas deveriam fazer, mas elas não liam a palavra de Deus, elas não estavam ali lendo a palavra, estudando a palavra, elas apenas seguiam cegamente aqueles pastores. E eu pude perceber nesses últimos dias que as pessoas estão perdendo totalmente o direcionamento do que é o evangelho, do que é a pregação, do que é o amor de Jesus. As pessoas estão perdendo o direcionamento, estão querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. E de fato isso tem atrapalhado o crescimento do evangelho. Nós sabemos que a igreja de Jesus, ela vai subsistir a todo tipo de turbulência, mas existem algumas pessoas neste exato momento que vão sair da igreja em decorrência de todos esses acontecimentos. Vocês podem me entender isso? Porque quantos confiam no ministério e na pessoa do pastor Flávio Amaral? Quantos confiam no canal do Fuxico Gospel? Quantos confiam no canal do No Entanto, agora também no Elder? E quanto confiam nessas pessoas? Quantos têm eles como espelhos para as suas vidas? E neste exato momento nós podemos observar que todos estão errando, porque todos querem fazer justiça com as suas próprias mãos, se esquecendo de que Jesus disse uma palavra muito importante, que o amor e perdão é fundamental para que nós possamos resistir a todo tipo de mal. Porque quem ama de fato, quem entende o que é o amor, quem entende o que é a pregação, quem entende o que é aceitar e entregar sua vida a Jesus, entende que Ele nos perdoou. Ora, nós estávamos outrora perdidos na imundície, perdidos deste mundo afora, entristecidos, magoados. E o Senhor nos resgatou do fundo do poço, nos deu uma nova vida, nos lavou com teu sangue, e hoje você está de pé por causa do amor de Jesus. E a própria Bíblia diz que nós não somos dignos, mas Ele nos perdoou mesmo assim. Então eu percebo que as pessoas que estão pregando em nome de Deus, as pessoas que estão falando em nome de Deus, muitas delas não têm Deus. Porque quem tem Deus no seu coração, quem tem Deus dentro do seu ser, quem entende que Jesus perdoou ele também busca perdoar as pessoas. Em uma dessas lives que o Elder fez, ele disse que estava procurando perdoar, fazendo o possível. Imagine se Jesus fizesse o possível para nos perdoar. Mas Jesus não olhou para os nossos erros, Jesus não olhou para os nossos pecados, Jesus não olhou se nós somos perfeitos, Jesus apenas nos perdoou. E você tem o direito de recusar se quer aceitar Jesus ou não, se quer entregar a sua vida a Jesus ou não. Mas Ele nos perdoou. Então fica este alerta, porque eu vi muitas ovelhas indo para o inferno. E hoje eu posso compreender que elas estavam totalmente cegas, seguindo cegamente os conselhos de muitas pessoas, mas se esquecendo de fato de buscar em Deus a sua resposta, de buscar em Deus a direção que lhes falta. Meus amigos, este alerta é para a igreja, este alerta é para você. Você não precisa ser cristão, mas esse alerta também é para você. Siga a instrução de Deus.
Siga o que Jesus fala para você. Siga o que Jesus demonstra para você. Porque por amor a Ele, a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, caluniados, difamados, maltratados e muitas outras coisas. Mas Jesus diz, olha, aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Eu não quero que você fique julgando as pessoas, entenda isso. Todos nós somos passivos de erros, todos nós cometemos todos os dias erros que podem nos tirar do reino. Mas a Bíblia diz assim, olha, aquele que pede perdão e deixa e larga, encontra em Deus misericórdia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem misericórdia no seu coração? Tem misericórdia no seu ser? Porque a Bíblia também diz, olha, se você não consegue amar ao teu próximo que você vê, como, pois, você amará ao teu Pai que não vê? Se tu não consegue perdoar o teu próximo, então o Pai que está no céu também não poderá vos perdoar. Meus amigos, este alerta eu peço a você, encarecidamente, que você possa compartilhar, que você possa direcionar este vídeo para alguém, que você possa prestar atenção na sua vida, como a sua vida está, porque nós, os verdadeiros cristãos, ou pessoas que pelo menos tentam acertar, querem o céu e sabem que as pessoas são errantes, sabem que as pessoas cometem erros, mas aquele que pede misericórdia, que pede perdão, alcança de Deus a misericórdia. Que esse vídeo possa ter falado contigo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Eu precisava falar com vocês isso, eu estava muito incomodado porque esta noite Deus me incomodou muito e eu precisava falar com vocês. Então, em nome de Jesus, receba esta palavra de uma pessoa que está sendo sincera. Eu não tenho revelação, não tenho visão, nada disso, mas o Senhor me deu este sonho e eu quero compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente com sinceridade, deixe o like para nos ajudar e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe você.